Nós vamos trabalhar com alguns tópicos. Normalmente, eu pego aqueles assuntos que têm uma maior incidência no Enem, né? Eu até cheguei a fazer um levantamento há algum tempo, eu não sei se nesse slide aqui, não é nesse não. Mas eu fiz uma apuração há algum tempo e eletroquímica é um dos assuntos que mais cai, né? Juntamente com estequiometria, cai muito, funções inorgânicas, cai bastante, reações orgânicas, de química orgânica, reações é o que mais cai bastante propriedades físicas também. Então a gente vai trabalhando, hoje a gente vai trabalhar a eletroquímica, eu vou fazer uma revisão bem objetiva, né? E depois nós vamos para as questões, tá? Só para lembrar, né, que a eletroquímica a gente trabalha com fenômeno de transferência de elétrons, né, reações químicas envolvendo transferência de elétrons, e elas podem ser tanto espontâneas como não espontâneas, e as reações de transferência de elétrons são chamadas de reações de oxirredução, né? Aí, para falar de reação de oxirredução, a gente tem que lembrar de NOx, só lembrando, né, um pouco de NOx, né? NOx é um número que representa algo parecido com carga, mas não é exatamente a carga do elemento numa espécie. E a gente determina o NOx a partir de algumas regras básicas. A primeira dela é que o NOx de substância simples é zero. O NOx do hidrogênio normalmente é mais 1 e do oxigênio é menos 2. Elementos da família 1, NOx é 1, da família 2, NOx é 2, da família 13, NOx é 3. E a partir desse a gente acha o NOx dos demais. A gente já fez vários exercícios dessa natureza. A gente sabe que a soma dos NOx tem que ser a carga total. Então, sabendo os NOx de alguns e de outros não, e sabendo que se a substância for neutra, a soma desses NOx tem que dar zero, você acha o NOx dos elementos que você não conhece. Porque a maioria dos elementos da tabela periódica tem mais de um NOx. Aqui tem mais ou menos uma apuração de alguns mais comuns, e vocês veem que a maioria deles tem vários NOx. Alguns, inclusive, tem vários mesmo, como carbono, metais como manganês e outros mais, tem vários NOx, tá? Então, só para a gente relembrar, né? Por exemplo, aqui eu tenho o oxigênio, que é uma substância simples, então o oxigênio aqui tem NOx zero. O cloro aqui vai ser menos 1, porque só tem um elemento e a carga total é menos 1. Por exemplo, pulando um pouco, aqui eu tenho NaNO3, o sódio da família 1, então o NOx é 1, o oxigênio é menos 2, então aqui vai dar menos 6. Com 1 dá menos 5, como a soma de tudo é 0, o nitrogênio aqui é 5. Aqui, pulando mais um pouco, ó, eu tenho K2CrO4, potássio é da família 1, então o NOx é 1, oxigênio é menos 2. Então eu tenho 2 vezes 1, 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8, 2 menos 8 dá menos 6. Para que essa soma seja zero, o cromo tem que ser 6. Esse que é o procedimento para a gente achar o NOx. A gente se baseia naqueles que a gente conhece. Essa parte aqui eu não vou detalhar, são os agentes oxidantes e agentes redutores comuns, tá? Vamos falar de pilhas e baterias. Aí, pilhas de Daniel. É um sistema que você tem um eletrodo em que vai acontecer oxidação e um eletrodo em que vai acontecer redução. Nesse caso, eu tenho aqui o cobre sofrendo oxidação, formando cobre 2+, e o zinco sofrendo redução. Observe que cada um desses eletrodos eu tenho o metal mergulhado no sal dele. Então, o cobre ele sofre oxidação, significa que os íons cobre vão perder elétrons e virar cobre 2+. E o zinco 2+, que está na outra extremidade, vai sofrer redução e virar zinco. Aliás, na verdade, é o contrário. Na verdade, o zinco que vai sofrer oxidação, então o zinco vai perder elétrons e virar zinco 2+, e o cobre que vai sofrer redução. Então, o cobre 2+, a solução, vai ganhar elétrons e virar cobre 0. Então, recapitulando, do lado esquerdo o cobre reduz, do lado direito o zinco oxida. Como é que eu sei qual que reduz, qual que oxida? Para a gente saber qual que oxida, qual que reduz, a gente vai lembrar que as pilhas são sistemas em que as reações ocorrem espontaneamente. E para ser espontâneo, a soma do potencial de oxidação e do potencial de redução tem que dar positiva. Esses potenciais são tabelados, eu vou mostrar uma tabela para vocês. Então, quando a gente examina o potencial de oxidação do zinco,
ele é positivo, o potencial de redução do cobre 2 também é positivo, a soma dá positiva. Então, por isso que o zinco é que oxida, o cobre é que reduz, mas a gente vai chegar lá. Então, quando o zinco ele sofre redução, quer dizer que quando o cobre sofre redução, o cobre ele vai ganhando elétrons e virando cobre zero, quer dizer que o eletrodo de cobre vai ficando maior, porque estou formando cobre metálico, e a solução que era azul, que é a cor característica do cobre 2, vai ficando incolor. E o zinco ele vai sofrendo oxidação, quer dizer que ele vai ficando cada vez menor e formando o zinco 2+. A solução de zinco é incolor mesmo. E os elétrons? Como o zinco está sofrendo oxidação, os elétrons vão migrar do zinco para o cobre. Aqui eu tenho a ponte salina, cuja finalidade é manter a neutralidade dos dois, porque à medida que o cobre, por exemplo, ele vai sofrendo consumo, a carga positiva aqui ela vai diminuindo, então vai ficando cada vez menos positivo, então os íons sulfato eles vão ter que migrar para o lado de cá, né, para equilibrar essa carga, tá? De modo que as cargas positivas e negativas fiquem iguais. Aqui, o eletrodo em que ocorre a oxidação, que no caso é o eletrodo de zinco, é o anodo. Só você lembrar, vogal, vogal. Anodo começa com vogal, oxidação começa com vogal. Então, o eletrodo da direita, que é onde ocorre a oxidação, tá vendo? O zinco está sofrendo oxidação, ele está diminuindo de tamanho, está formando o zinco 2+. Ele é o anodo. E o eletrodo em que acontece a redução é o catodo, tá? Aí aqui eu tenho uma representação da pilha, que é o zinco vira zinco 2+, cobre 2+, vira cobre, tá? Aqui os potenciais, eles são determinados, só voltando um pouquinho, aqui eu tenho uma lâmpada que ela se acende quando a pilha começa a funcionar. Se eu colocasse aqui um instrumento para medir o potencial, um voltímetro, eu ia medir um potencial que é a soma do potencial de oxidação com o potencial de redução. No caso da pilha de Daniel, é em torno de 1,10 volt. Então, se eu quiser determinar o potencial de cada lado individualmente, eu precisaria que um dos eletrodos tivesse um potencial zero. E esse potencial zero, ele é atribuído ao eletrodo padrão de hidrogênio. É um eletrodo em que eu tenho a reação entre H+ e H2. É um eletrodo bastante complicado, porque ele tem gás, ele tem ácido, mas é um eletrodo que é definido como padrão de potencial zero, tá? Deixa eu pular aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês. Nós trabalhamos com tabelas como essas, que são tabelas em que eu tenho o potencial de cada eletrodo individualmente. Essa tabela é muito importante para a gente saber se a reação é espontânea ou não. Quando eu tenho uma reação de oxidação e de uma redução que juntas dá um potencial positivo, significa que é espontâneo e eu estou trabalhando com uma pilha ou bateria. Quando eu tenho uma reação de oxirredução cujo potencial é negativo, eu tenho uma reação que não é espontânea, aí ela só vai acontecer se for uma eletrólise, tá? Então vamos lá. Algumas coisas aqui, pessoal, eu não vou abordar, primeiro porque não tem muito interesse para o vestibular, tem mais interesse para o ensino médio. Não tem muito interesse para o vestibular e para o Enem. Por exemplo, eletrodo de referência. A gente já trabalhou isso bastante em sala de aula, e como o nosso tempo é muito curto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Eu vou tentar me ater mais ao que nos interessa, a resolução das questões. Então, olha, quando o potencial da reação é positivo, ela é espontânea e é uma pilha. Quando o potencial é negativo, não é espontânea, essa pilha não funciona, mas funciona como eletrólise. Aqui nós temos exemplos de pilhas, né? Todas elas têm um anodo, tem um catodo, tem uma ponte salina e tem um meio de condução de corrente elétrica de um para o outro, tá? Aí as questões de Enem, elas trabalham muito com tipos diferentes de pilhas, a gente vai ver algumas aqui, tá? Eu acho que a gente já poderia, a partir desse ponto aqui, e já ir direto para alguma questão do Enem. Então, na verdade, eu vou pular aqui um pouquinho, deixa eu pular isso aqui, eletrólise, vamos. Vamos começar com essa questão aqui, que já é uma questão que tem muita relação com o que a gente acabou de ver, sobre potenciais e pilhas. Ó, vamos ler a questão. Tá dando para vocês enxergarem aí? Direitinho? Eu estou indo, assim, mais objetivo, porque eu quero gastar tempo nas questões e não na teoria. Pode ser? Vamos lá. A invenção do LED azul, a lâmpada de LED, que permite geração de outras cores para compor a luz branca,
permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pode-se associar duas pilhas em série para acender um LED azul, que requer 3,6 volts para o seu funcionamento. Preste atenção. Ele quer acender uma lâmpada de LED e para acender você precisa de 3,6 volts. Então, você tem aqui algumas alternativas e ele quer saber qual delas vai acender essa lâmpada de LED. Ele te deu aqui uma tabela com os potenciais dos vários sistemas. Olha, eu tenho aqui série 4+, virando série 3, 1,61 volt. Esse é o íon dicromato em meio ácido, que forma cromo 3, 1,33 volt. Níquel 2, virando níquel 0, menos 0,25. Zinco 2, virando zinco 0, menos 0,76. Então aqui eu tenho várias combinações dessas soluções. Qual delas que vai gerar um potencial suficiente para acender essa lâmpadazinha de LED? Então, como é que você resolve essa questão, pessoal? Você sabe que tem que ser uma combinação tal, está um pouco pequeno aqui, então eu vou abrir, eu tenho ela uma versão maior aqui. Eu tenho que ter uma combinação tal que vai me dar um potencial de, no mínimo, 3,6 volts. Pode ser mais de 3,6, não pode ser menos, ok? Então, vou começar com esse primeiro, só para vocês entenderem. Olha, aqui eu tenho ó, série 4, série 3. Em princípio, eu não sei se o sério aqui está oxidando ou se está reduzindo, ok? Mas aí tem que ser uma pilha, então a soma dos quatro tem que dar positivo. Então, vamos presumir que o sério está reduzindo, porque é o potencial positivo. Então, desse lado eu tenho 1,61, ok? Estão acompanhando? Série 4 vira série 3, reduz, ok? Se aqui te reduz, aqui é um catodo. Então, o vizinho dele é o quê? Podem abrir o áudio e participar. Anodo. Então, se aqui está reduzindo de série 4 para série 3 com potencial de 1,61, aqui tem que oxidar, ó, níquel para níquel 2, o potencial de mais 0,25. Aí você vai fazendo as contas, ó, 1,61 com mais 0,25. Então, se aqui está oxidando, o próximo tem que o quê? Reduzir, não é isso? Isso. Então 1,61 com mais 0,25 vai dar 1,86. Aproximadamente 1,86, não é isso? Se eu estiver fazendo a conta certa. Aí depois, como esse aqui vai reduzir, eu vou tirar 0,76. Então vai dar em torno de 1,10, arredondando. Ok? Se esse aqui reduziu, o próximo oxida. Então é daqui para cá. Então é menos 1,33. Pergunta, isso vai dar 3,6? Sem fazer conta, vai dar? Isso vai dar? Não vai dar. Então essa não é a alternativa, percebe? Você não precisa fazer todas as contas. Entenderam a lógica da questão? Primeiro, porque eu não sabia se esse aqui ia oxidar ou reduzir. Então, eu presumi que seria uma redução, porque eu quero que dê positivo. Então, eu vou considerar, como esse aqui é o que tem um valor mais alto, então eu vou considerar que, se eu quero que chegue em 3,6, provavelmente uma das células eu tenho sério 4 virando sério 3. Ok? E daí eu vou tirando a conclusão para as demais. Ok? Quando eu sigo esse raciocínio, vamos fazer só mais um aqui. Não vou fazer com todos, porque vocês já entenderam o raciocínio, né? Esse aqui, por exemplo, olha. Série 4 com série 3, 1,61, ok? Reduz. Aí esse aqui oxida, então vai ser zinco 0 virando zinco 2, então é mais 0,76. O outro era 0,25, né? Então aqui vai dar, quanto, hein? Vai dar mais ou menos 2,5 por aí, né? 2,37. 2,37. 2,37, esse com esse. Então, olha, reduziu, oxidou, deu 2,37, né? Reduziu, oxidou. Se esse aqui oxidou, esse reduz, não é? Então, é esse daqui para cá. Então, é 2,37 e tal. Então, menos 0,25 vai dar em torno de 2,10, arredondando. Lembrando que no Enem você tem que fazer a conta rápida. Então, você não tem que fazer a conta exata. Ok? Então, em torno de 2 e alguma coisa. Esse aqui, ó, reduziu, oxidou, reduziu, esse aqui tem que oxidar, não é isso? Daqui para cá. Então é menos 33, já não vai dar os 3,6, concorda? Seguindo essa lógica, então voltando no meu slide aqui, seguindo essa lógica, a resposta certa vai ser a letra C. Eu tenho aqui, ó, sério de um lado, zinco, dicromato e níquel.
é a única alternativa que vai dar no mínimo 3,6 volts. Entenderam a questão? Você não tem que fazer as contas todas. Você tem que fazer, como os valores são muito distintos, então dá para você presumir qual que vai dar no mínimo o valor que ele quer. Certo? E você sabe que tem que dar positivo. Ok? Vamos fazer mais uma questão aqui. Deixa eu ver, essa daqui é de eletrólise, deixa ela para daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver uma que não seja de eletrólise. Vamos fazer essa daqui, ó. Eu vou dar um zoom nela. Zoom não, eu vou abrir ela aqui que ela tá melhor, peraí. Tudo isso aqui é questão de Enem, tá? Que questão é essa? Enem 2016? Tem que achar. Na verdade, não precisa fazer essa, a gente pode fazer outras também, mas deixa eu ver essa daqui. Posso achar fulano agora. Eu não tô achando, não. Vou dar um zoom aqui. Ver se vocês estão conseguindo ver. Ele não tá dando zoom, não. Peraí. Dá para ler aí, pessoal? Eu vou ler para vocês, ó. Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para a substituição das baterias convencionais. Ele está falando de células que são com reações, pilhas, que são reações que ocorrem dentro de células, células de animais, né? Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, onde fluem por um circuito externo até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato. Agora o segundo texto. Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão apresentam valores característicos. Para as biocélulas de acetato, nós temos, vamos ler. CO2 e meio ácido formando, tem um errinho aqui, CH3CO-, é o CO2 virando acetato, potencial de menos 0,3 volt. CO2 virando acetato, menos 0,3 volt. Oxigênio virando água e meio ácido, potencial mais 0,8. Ele quer saber qual que é o número mínimo de biocélulas, a biocélula de acetato é a combinação desses dois, tá? Que eu tenho que ligar em série para obter 4,4 volts. Quantas combinações dessas que eu tenho que ter para dar 4,4 volts? Então, observe, olha, as duas não são de redução, pessoal? As duas semi-reações não são de redução? Qual que é a pilha formada entre acetato e oxigênio que funciona como pilha, ou seja, cujo potencial é positivo? Qual dessas que eu vou ter que inverter? Está muito pequenininho, mas aqui é menos 0,3, aqui é mais 0,8. A de 0,8. Aqui é positivo, aqui é mais 0,8, aqui é É. menos 0,3. É porque eu não estou conseguindo dar mais zoom. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, peraí. Deixa eu tentar melhorar aqui o... já sei o que eu vou fazer, peraí. Eu vou gerar o PDF. O PDF eu consigo dar o zoom no tamanho que eu quiser. Peraí. Me dá só um segundo aqui, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Rapidão, tá? Só gerar aqui o PDF, aí eu faço. O PDF fica mais fácil para a gente ver que eu consigo ampliar, tá? Deixa eu ficar de olho na hora aqui, beleza. Aqui é corrido, tá, gente? Em princípio, hoje até que se precisar de mais do que 3 horas eu posso, mas aí vai depender mais de vocês, né? Mas hoje eu tô tranquilo, tá? Hoje não vou ter reunião, não. Mas vamos tentar fazer o nosso aulão ser até. Peraí que tá gerando PDF aqui, aí eu consigo dar zoom, tá? Meu computador tá um pouquinho lento. Mas olha só, enquanto ele faz aqui, vamos ganhando tempo. Ó. Essa é menos 0,3, essa é 0,8. Se é uma pilha, as duas são de redução. Quer dizer que uma tem que ser de oxidação, outra de redução, e ambas têm que dar positivo, concorda? Não é isso? Eu vou abrir aqui no PDF, que aí a gente vai conseguir ver melhor. Certo, gente? Tem que dar positivo, não é isso? Então, a primeira, que é menos 0,3, vai virar mais 0,3. Eu vou ter que inverter ela. Certo? Tá abrindo. Certo. Tá abrindo aqui, vamos lá.
Agora vai ficar melhor. Vamos lá. Aqui eu não estou fazendo uma revisão assim criteriosa, gente, porque vocês acabaram de ver essa matéria, até que Cambi 3 não, viu há mais tempo, mas Cambi 3 está vendo algumas coisas de eletroquímica também nas matérias técnicas, eu acho que... Mas se precisar, gente, alguma coisa que vocês não lembram, é só falar que eu falo de novo, tá? Nas outras aulas vai ter coisa que vocês não viram, aí eu vou ter que dar mais teoria. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui então. Melhorou, né? Então aqui, ó, é menos 0,3, aqui é mais 0,8. Então essa primeira eu vou ter que inverter. Aqui ficou faltando um carbono, tá? Então, o potencial da pilha vai ser 0,8 mais 0,3, que dá 1,1, não é isso? Então pronto, ó, 1,1, quantas pilhas dessas que eu tenho que reunir para obter o potencial necessário, né, para funcionar uma coisa que precisa de 4,4 volts? Qual? 4 sistemas desses. Pronto. Pra você ver, não é uma questão difícil, é uma questão de Enem, tá vendo? Mas essa questão de Enem, quando o aluno faz, ele vai ter que lembrar desses conceitos, vai ter que lembrar que pilha tem que ser espontânea, para ser espontâneo o potencial tem que ser positivo, que ele te deu duas semi-reações de redução, uma vai ter que ser invertida, porque uma é de oxidação, outra de redução. São essas coisas que vocês têm que lembrar, ok? Vamos ver mais uma questão aqui. Essa de eletrólise, vamos falar um pouquinho de eletrólise, que eu vou fazer algumas de eletrólise com vocês. Tipos de pilhas, gente, deixa eu ver, pilha de combustível. Eu vou só passar aqui muito rapidamente, pessoal, sobre as pilhas comerciais. Muitas vezes a questão, o que ela trabalha, peraí, pilhas comerciais, muitas vezes ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a equação da pilha e vai te perguntar quem que é o anodo, quem é o catodo, quem é a ponte salina, percebe? Ele vai te perguntar essas coisas. Teve até uma questão que eu coloquei, foi onde? Foi numa lista de exercício, uma questão de uma pilha pré-histórica lá que eles encontraram, que era uma vasilha de barro e tal, que era basicamente isso, identificar os componentes da pilha, né? Então, muitas vezes as questões com pilhas comerciais são assim, ele vai te perguntar quem é o anodo, quem é o catodo, quem é a ponte salina, quem que é como é que acontece a condução, etc. Então, vamos falar um pouquinho sobre as pilhas de combustível. As pilhas de combustível, elas são de tal forma que você, à medida que um eletrodo vai sendo consumido, você repõe ele. Então, se você tiver a condição de repor o eletrodo, aquela pilha continua toda a vida. Se aquele eletrodo ele é gás, por exemplo, aqui, ó, H2 virando H2O, O2 virando OH-, uma pilha de gases, então é só você repor o gás que aquela pilha continua funcionando o tempo todo. É o conceito de uma pilha de combustível. Sobre a eletrólise, o que eu tenho para dizer é o seguinte, que é um processo não espontâneo, você precisa de uma fonte externa de energia, e ela é usada, por exemplo, em processo de fundição, quando você quer pegar um mineral e obter o metal. E um tipo de questão que pode aparecer no Enem relacionado com a eletrólise é você determinar, por exemplo, a massa do metal que é obtida. Aí é o seguinte, gente, a conta que se faz é o seguinte, você usa essa constante aqui, ó, constante de Faraday, é a carga que você tem em 1 mol de elétrons. 1 mol de elétrons tem 96.500 coulomb, ok? Então, muitas questões elas são assim, por exemplo, eu passo uma corrente durante tanto tempo, e vai depositar tal metal. Qual é a massa do metal? Tendo a corrente e tendo tempo, você calcula a carga. Sabendo que cada mol de elétrons são 96.500 coulomb, que é a constante de Faraday, você pode fazer por regra de 3, não tem problema. Tendo a carga, você sabe quantos mols de elétron. Sabendo quantos mols de elétron, você vai ter que olhar na equação quantos elétrons que cada átomo ele ganha na hora que ele sofre redução. Por exemplo, se fosse o alumínio, são 3 elétrons. Então, cada mol de alumínio são 3 mols de elétrons. Se você calcula, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho alumínio 3+, que vai ser depositado na forma de alumínio 0. Eu estou passando 50 amperes durante 10 minutos. Aí, qual que é a massa de alumínio que deposita? Aí, se você multiplicar 50 amperes por 10 minutos, na verdade vai ter que ser segundo, né? Porque ampere vezes segundo é que dá coulomb. Então, aqui é 10 vezes 60, tá errado aqui.
Então, eu vou ter 10 vezes 60, 600 segundos, vezes 50 amperes. Essa conta aqui vai me dar quantos Coulomb que passaram. Quantos Coulomb que passaram? Então, cada mol de elétron são 96.500 Coulomb. Esses Coulomb aqui são quantos mols de elétron? X. Você calcula quantos mols de elétron. E vai lembrar que cada mol de alumínio são 3 mols de elétron. Então, você sabe quantos mols de alumínio. Sabendo quantos mols de alumínio, você acha a massa de alumínio, usando a massa molar do alumínio. Entenderam a lógica? Entenderam, pessoal? Sim. Vamos ver uma questão aqui de Enem envolvendo eletrólise. Por exemplo, essa daqui, ó. Deixa eu dar mais um zoom para vocês conseguirem enxergar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho essa questão. Eu tenho uma versão aqui que está muito mais fácil de ler, porque essa daqui é um print da tela que eu fiz, então ela ficou meio ruim de enxergar. Deixa eu ver se é essa questão. Enem 2016. Deixa eu achar ela. Acho que eu não tenho todas as mesmas questões de num e no outro, não. Deixa eu ver. Não, não é a mesma questão, não. Deixa eu ver. Ou não. Ó, peraí, só um instante. Qual que era a mesma questão? Já até perdi ela. Essa daqui, né? Essa daqui. Aqui tá mais fácil de ver, ó. Enem 2017. Uma questão de eletrólise. Vamos trabalhar ela. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio. Olha só. Gás cloro e hidróxido de sódio. Gente, Enem, o texto que vem na questão, ele não é decorativo não, tá? Você precisa dele para resolver a questão. Tem informações nele para resolver a questão. Olha o que ele está dizendo aqui. Que você quer obter o gás cloro e hidróxido de sódio. Isso aqui é uma eletrólise aquosa. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque eu esqueci de falar disso. Olha, isso é uma eletrólise aquosa. Existe eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Olha só, vamos voltar aqui um pouco. Até coloquei a resposta aqui, mas não tem problema. Olha só. Dois tipos de eletrólise que existe, ó. Eletrólise ígnea, ela é com sal fundido, não tem água, é com sal derretido. Por exemplo, ó, põe 2 eletrodos aqui, cloreto de sódio fundido. Aí o que acontece? O cloreto reduz e vira cloro gasoso, o sódio reduz e vira sódio metálico. Isso é eletrólise ígnea. A eletrólise aquosa é, por exemplo, eu coloco 2 eletrodos de grafite, por exemplo, e põe o cloreto de sódio só que em água. Aí quando acontece a redução, o cloreto vira cloro. Só que o sódio mais não vira sódio zero. É o H+ da água que vira H2. É só vocês olharem os potenciais. Sódio mais virando sódio zero, o potencial é muito negativo. Isso não vai acontecer. É mais fácil H+ virar H2, que o potencial é zero. De modo que esse potencial ele é negativo, porque é uma eletrólise. Só que ele é menos negativo do que este. Ok? Aqui não tem água, então aqui não tem escolha. É o cloreto e o sódio que reage. Na eletrólise ígnea é o cloreto e a água, o H+ da água, que vai dar um potencial menos negativo. Você precisa de uma pilha mais fraca, você não precisa dar tanta energia para acontecer. Não vai acontecer a formação de sódio metálico, não vai acontecer. Até porque o sódio metálico, se formasse, ele ia reagir com água imediatamente. Ok? Então, é mais ou menos isso que nós temos aqui, ó. Cadê o negócio que eu estava mostrando? Vamos ver, ó. Aqui eu tenho uma bateria, os 2 eletrodos, estão vendo? Essa figura é a figura original da questão. Eu tenho uma solução de cloreto de sódio aqui, tá aqui os eletrodos, e aqui eu tenho uma parede que é como se fosse a ponte salina, tá? É para fazer a migração de carga de um lugar para o outro, ok? Agora observa o desenho, preste atenção. O que está saindo do lado de cá? O que está sendo formado do lado de cá? Hein? Gás cloro? Gás cloro, perfeito. Do lado de cá está saindo um produto que eu não sei qual é. É o que ele está me perguntando. O que está saindo do lado de cá? E aqui o que está saindo?
Uma solução aquosa alcalina. Ok? Opa, então eu estou obtendo hidróxido de sódio. Se eu estou obtendo hidróxido de sódio, quer dizer que a água está envolvida, não está? Então presta atenção o que está acontecendo. Vamos lá. Se aqui eu tinha cloreto de sódio, é Cl- e está formando Cl2, do lado esquerdo está acontecendo oxidação ou redução? Cl- virando Cl2. Vamos pensar. Redução. Ó, Cl-, o NOx é quanto? O NOx do cloro é 1. -1. É. Cl-, -1. E no Cl2, qual é o NOx do cloro? Menos 2. Não, Cl2 não é substância simples? Ah, é 0. Então é 0. Então o cloro está passando de -1 para 0. Aqui está acontecendo a oxidação. Esse lado é o anodo. Ele até falou aqui, ó. Tá vendo? Dica, é o anodo. Se é anodo, então o cloreto está virando cloro. Se esse é o anodo e esse é o catodo, aqui é uma redução, não é? O que eu tenho do lado de cá, gente? Eu tenho o cloreto de sódio, mas já sei que não é o sódio que vai reduzir. Se não é o sódio, é quem? Quem mais pode reduzir aqui? Não é uma solução aquosa? Quem mais que pode reagir aqui para reduzir? Água. A água. A água tem H2O, tem o hidrogênio 1 e o oxigênio -2, não é isso? Se a água sofrer redução, qual produto que forma? H2 ou O2? É só pensar nos NOx que você vai achar a resposta. Você já sabe que se aqui ocorrer uma oxidação, aqui é redução. E é a água que vai sofrer redução, porque é uma eletrólise aquosa. A água sofrendo redução, quem que vai formar o quê? A água vai formar o quê? H2 ou O2? Redução quer dizer que o NOx vai diminuir, não vai? Vamos raciocinar. Qual que é o NOx do hidrogênio na água? 1. Hidrogênio quase sempre é 1. E o NOx do oxigênio na água é quanto? Menos 2. -2. Se é uma redução, qual dos dois que vai virar gás? Que vai virar NOx zero? Não é uma redução, o NOx tem que diminuir. Pode ser o oxigênio? Vamos pensar, o NOx no oxigênio é -2. Redução quer dizer que vai ficar menor ainda, não vai virar zero. Concorda? Se o oxigênio da água vira O2, isso seria uma oxidação, -2 virando zero. Concorda? Sim. Mas é isso que acontece desse lado? Não é uma redução desse lado? Então, é o oxigênio que está virando O2 ou é o H+ da água, o hidrogênio da água que está virando H2? É o hidrogênio. Percebe, gente? Vamos ver se vocês entenderam o raciocínio. Lado esquerdo é anodo, é uma redução. Lado direito é catodo, desculpe, lado esquerdo é um anodo, é uma oxidação. Lado direito é um catodo, é uma redução. E é a água que está sofrendo redução. Se a água sofre redução, a água tem hidrogênio e oxigênio. O oxigênio não pode ser, porque ele já é -2. Ele reduzir, ele virar uma coisa que é menor do que -2. O oxigênio não tem NOx menor do que -2. Concorda? Para ele virar gás oxigênio, seria uma oxidação, porque o gás oxigênio é uma substância simples, é zero. Então não é o oxigênio, é o hidrogênio. Então qual é o gás que está saindo aqui? Isso já responde a pergunta. Qual é o produto que está Gás saindo? hidrogênio? Oi? Gás hidrogênio? Gás hidrogênio. Resposta letra D, hidrogênio molecular. Entenderam? O que você usou para responder essa questão? Qual conceitos que vocês usaram para responder essa questão? Se eu fizesse uma outra questão diferente, usando os mesmos conceitos, que conceitos são esses? Saber o agente redutor, o Saber oxidante. onde que está acontecendo a oxidação e redução, o que mais? Que outros conceitos que a gente está usando nessa questão? Saber o NOx também. Identificar o NOx.
Então, você já percebeu que isso é importante saber. O que mais? Saber o que é uma eletrólise aquosa, inclusive. Não é isso? Porque, inclusive, ó, se a pessoa não souber, ele vai imaginar que está formando outras coisas, né? É isso. Por exemplo, ele poderia pensar que é vapor d'água. Ah, porque está aquecendo. É, mas vapor d'água, se está saindo vapor d'água, então não está acontecendo reação nenhuma aqui. Não pode, né? Se está acontecendo uma reação de um lado, do outro também tem que ter, porque isso é um sistema eletroquímico. Percebe? Muito bem, gente. Vamos mais uma questão? Deixa eu ver aqui. Vou dar uma passada nessas questões aqui. Deixa eu ver uma outra. Eu queria uma questão. Essa daqui eu fiz agora com vocês, né? Eu queria uma questão sobre pilha de combustível. Eu vi uma em algum lugar aqui que deixa eu achar. Espera aí. Aqui, ó. Essa questão. Vamos fazer essa que é sobre pilha de combustível. Eu vou ter que diminuir um pouco o zoom. Mais um pouco. Diminuir demais. Vamos lá, gente. Essa questão aqui, ó, é um pouquinho mais antiga, mas é sobre pilha de combustível, ó. O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, pessoal, eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? Eu posso colocar onde? Posso colocar no sistema, né? No cigarro. Eu coloco as questões e os slides, tá bom? Tá bom. Para vocês estudarem depois. Então, está falando da demanda de energia elétrica, está falando do meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica vai ganhar espaço. As células a combustível, hidrogênio e oxigênio. É aquilo que eu expliquei para vocês, a célula de combustível. Ó, eu estou entrando gás, esse gás aqui ele sofre... desculpa, na verdade eu estou entrando... começa aqui, ó, o oxigênio entra, aí o oxigênio ele ganha elétrons e vira água, e o hidrogênio, aqui tem H+, ó, o hidrogênio, ele perde elétrons e vira H2, né? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que ele está falando aqui, ó. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível diferencia dos processos convencionais. Pessoal, vocês podem ter dúvida, por que aqui ele mostra hidrogênio entrando e saindo, e aqui ele mostra oxigênio entrando e saindo? É porque, o que acontece? Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Cadê aquela tabela? Espera aí. Aquela tabela que tem os potenciais. Só olhar uma coisa rapidinho para vocês entenderem. Olha, o meio é ácido, né? Na prova do Enem não tem tabela. Na prova do Enem não teria como você saber, mas é só para vocês entenderem uma coisa. A H+, peraí. Só para vocês entenderem uma coisa aqui, rapidinho. Oh, meu Deus, demora. Peraí. Tô tentando dar um zoom nesse trem aqui, mas tá difícil. Olha só, ele tá pequenininho, mas olha só. H+ virando H2, cadê ele? É o zero, não é isso? Lembra que é o potencial padrão? H2 e H+. Então, o potencial do lado de cá é zero, digamos assim. Considerando que o H+ tem uma concentração de 1 mol por litro. E O2 virando água e meio ácido, onde é que ele está? Quer ver? O2... Poxa vida, eu estava tentando colocar isso no grande. Ah, tá aqui, ó. É porque já está no modo de apresentação. Aqui, pronto. Melhorou. Olha só, cadê? H2 com H+ é zero. O O2, tem que achar o O2, meio ácido. Acho que não vai ter ele aqui, não. Tem sim, aqui, ó. O2 virando água. Tá vendo? Quando o O2 vira água, é positivo. Viu só? Quando o O2 vira água, é positivo. Quando a água vira O2, é negativo. Então, aqui, o O2 vira água. O O2 vira água. Quer dizer que o oxigênio passa de 0 para -2. Redução, não é? Cátodo. Aqui é o anodo. O anodo é uma oxidação, quer dizer que o H2 vira H+. O H+ migra para cá e o H2 ele entra aqui e vira H+. Mas por que tem H2 saindo? É porque é um gás.
ele sopra o gás, então para aliviar a pressão tem que ter uma saída de gás também. Nem todo H2 vai virar H+, o excesso dele tem que sair. O O2 é a mesma coisa. Então, olha só, se você não tem essa tabela, não teria como você saber quem oxida, quem reduz, mas é só você olhar aqui, ó, ele te falou quem que é o anodo, quem que é o catodo. Concorda? E outra coisa, olha o fluxo dos elétrons. Os elétrons não estão vindo de cá para cá? Então, aqui esse lado está perdendo elétron, esse está ganhando. Entendido? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver o que ele está falando nessa questão. Deixa eu ficar de olho na hora aqui. Joia. Aqui é muito corrido, né? Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula combustível hidrogênio e oxigênio diferencia-se dos processos convencionais. Gente, quais são os processos convencionais? Isso não é uma pilha de combustível? Ele quer saber a diferença entre essa pilha de combustível e uma pilha comum. Uma pilha que não é de combustível. Entenderam, pessoal? Qual que é a diferença essencial entre uma pilha de combustível e a que não é? Qual é a diferença essencial? Por que ela chama pilha de combustível? Ter gás poluente? Ela é menos poluente, mas assim, na estrutura dela, qual que é a diferença mais importante entre uma pilha de combustível e uma pilha comum? Por que ela chama pilha de combustível para início? Combustível quer dizer que você está alimentando, não é? Você está reciclando? Quer dizer que a parte que sofre consumo, você repõe, entendeu? Para manter a pilha funcionando. É isso que é uma pilha de combustível. Então vamos ver aqui, olha, ele quer saber o que diferencia essa pilha das pilhas convencionais. Olha só, é porque ela transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, já que o principal subproduto é a água. É isso que diferencia ela. Olha só, presta atenção. É verdade, tudo que ele falou que é verdade, mas é isso que diferencia ela de uma pilha convencional? A pilha convencional transforma energia química em energia elétrica? Sim. Sim. Ela causa danos ao meio ambiente? Ela não causa, mas uma pilha convencional poderia ser assim também, não é? Eu posso ter uma pilha que forma água também, mas que não é uma pilha de combustível, é uma pilha comum, entendido? Então, em princípio, não é por causa disso, mas vamos ver as outras alternativas. É porque ela converte energia química nas moléculas dos componentes em energia térmica? É isso que acontece na pilha? Não. Não, você está gerando energia elétrica, não energia térmica. Então a letra B está errada. A pilha, ela transforma energia química em energia elétrica. Tá? A eletrólise é o oposto. C, ela transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia dos combustíveis fósseis. Vamos lá. Tá certa a letra C? Ele está falando que essa pilha de combustível... Está errado, ó. Por quê? Ela produz poluentes igual ao combustível fóssil, igual ao petróleo, por exemplo? Não. Não, de forma alguma. Ela está produzindo água lá. Então, letra C também está errada. Ela converte energia elétrica dos combustíveis fósseis em energia química. Aqui está tudo errado, né? Primeiro que se é uma pilha, então a energia química virando energia elétrica, e não o oposto. E depois que não envolve combustível fóssil. Não tem querosene, gasolina, nada disso. Ok? Ela converte energia potencial acumulada nas moléculas de água em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos. Tá errada, né? Mais ou menos. Depende do que ele chama de energia potencial, porque se é a energia das ligações, é um outro jeito de você falar que é energia química. Eu estou entre a A e a E, vamos ver. Letra A, transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. A letra A é a que está mais correta, embora, na verdade, não é bem isso que diferencia, não. O que diferencia é o fato de que ela é alimentada, né? Porque eu posso ter uma pilha convencional formando água também. Mas vamos ver a última alternativa. Ela converte energia potencial em energia química. Não, é a letra A mesmo. Energia potencial aqui, ele está usando a ideia lá da física. Vamos ver qual é a resposta dessa alternativa. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui.
A letra A mesmo. Cadê a questão? O negócio é achar ela aqui. É letra A mesmo, do gabarito. É isso mesmo. Ok? Vamos mais um pouco aqui, vamos lá. Espera aí. Quantas horas? Aqui é tudo muito corrido, né? Vamos ver uma outra questão aqui. Essa daqui já vimos. Essa daqui, gente, ela é, não sei, pode ter, é sobre, eu vou fazer essa daqui, é sobre eletrólise ígnea, mas é uma questão mais antiga, tá vendo? É de 2015. Vou fazer ela. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor dela aqui. Enem 2015. Não tenho ela, não tenho uma imagem melhor dela, não. Tem sim. Essa daqui. Vamos lá? Dá um zoom aqui, vamos ver. O alumínio é um metal bastante versátil, pois a partir dele pode se confeccionar materiais amplamente utilizados pela sociedade. A obtenção do alumínio ocorre a partir da bauxita, que é purificada e dissolvida em criolita fundida. Criolita é essa substância aqui. Então, olha só, você derrete a bauxita, que é um que é um óxido de alumínio, em criolita e a 1000 graus. Aí ocorre a liberação de CO2, formando um dos produtos da eletrólise com material presente. O anodo é formado por barras de grafita submergida na mistura fundida. O cátodo é uma caixa de ferro coberta de grafita. Aqui tem a reação, ó. Al2O3 líquido, isso aqui é a bauxita líquida, dissolvida em criolita, né? Com o eletrodo de grafita, formando alumínio metálico, que vai estar derretido, e gás carbônico. Pergunta: na etapa de obtenção do alumínio líquido, ele quer saber quais são as reações que acontecem no cátodo e no anodo. A reação completa é essa daqui, ó. Aí tem as alternativas aí, vamos ver? Vamos ver o alumínio, ó. A cátodo é o que, gente? O que acontece no cátodo? Redução. Redução. Quem está sofrendo redução aqui? Quem está sofrendo redução? Qual elemento que está sofrendo redução? Vamos determinar os NOx? O oxigênio é menos 2, não é? Tanto aqui como aqui, não é? Alumínio aqui é quanto? Esse 2 no meio do oxigênio? Mais 3. Mais 3, isso mesmo. É só você olhar, 3 vezes menos 2 é menos 6, então os dois alumínios tem que ser mais 6, alumínio é 3. Alumínio aqui é 3, alumínio aqui é quanto? 0. 0, isso. Então o alumínio sofreu redução, e quem sofreu oxidação aqui? É o oxigênio? É o oxigênio que sofreu oxidação? E eu acho que não. Não, porque ele é menos 2, tanto aqui como lá. Então, se não é oxigênio, é quem? O Carbono. Carbono. Aqui ele é 0. Aqui ele é quanto? 2 mais 2. Será que é 2? Oxigênio não é menos 2? 4. Então, são 2 oxigênios, é menos 4, carbono é 4. Gente, esses índices aqui não interferem não, tá? Você tem que olhar a substância isoladamente, tá? O carbono ele passou de 0 para 4 e o alumínio passou de 3 para 0. Então ele quer saber quais as reações que acontecem no cátodo e no anodo. No cátodo, é a redução do alumínio, que está na forma de Al2O3, para alumínio 0. É isso? No anodo é o carbono virando CO2. Então vamos ver as alternativas aqui. Às vezes ele fala que o alumínio está na forma de Al2O3, às vezes ele só escreve a Al3+, tá? Professor, Sim, pode falar. mas o número de mols não interfere, não? No NOx, não. NOx, Não, o número de mols não interfere? No NOx, não. O NOx do alumínio aqui é 3, independente do número que está aqui na frente. Isso só quer dizer que são duas vezes 2 mols de Al2O3. São 3 de carbono, mas o carbono aqui é 0, independente se aqui é 1, é 3. Isso não interfere, não. Para achar o NOx, você vai olhar a fórmula individual. Tá? Tá bom? Não interfere, não.
Tá bom, obrigada. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu... Qual dessas alternativas que representa a reação que acontece no cátodo e no anodo? Vamos ver. Qual que representa melhor? Vamos descartar algumas? Cátodo é redução, não é? Então, aquelas que mostram o alumínio no lado do anodo já está errado, não está? É ou não é? Então, Sim. essa daqui já está errada e essa daqui está errada, por causa disso. Se o alumínio está sofrendo redução, então o alumínio está do lado do cátodo. Então, não é nem essa e nem essa. Sobraram essas três, ó, essa e essa. Vamos ver o que mais. Se é o carbono que sofreu oxidação, então a gente pode eliminar aquelas que também não é o carbono que está sofrendo oxidação. Quais são aqui? Tem uma alternativa também que eu posso eliminar. Qual é? Tem um erro nessa questão, que aqui era para ser uma seta. Mas tá bom. Olha só, gente, essa daqui, ó, não tem nem, o carbono está do lado do cátodo, está errado. O carbono ele não está sofrendo oxidação. Então essa daqui também está errada, ó. Ok? Certo, gente? Sim. Sim. Ó, então não é essa, não é essa e não é essa. Sobraram quem? Letra A e letra C. Letra A, letra C. Então, vamos pensar um pouco. Aí aqui, essa questão não é muito óbvia não, mas vamos pensar um pouco. Ó, vamos ver. Na letra A, eu tenho no cátodo alumínio virando alumínio 0, e no anodo eu tenho carbono virando carbono 4, mas eu também tenho oxigênio virando O2. Vamos ver se lá no texto ele falou se forma O2 em algum lugar. Ó, a liberação de CO2. Não, ele só falou de liberação de CO2, ele não falou nada de liberação de O2. A letra C, ela aparece, se bem que nos dois ele mostra, né? Porque teoricamente poderia formar também, né? Esse oxigênio aqui da alumina, ele, em vez de ser o carbono ganhar perder os elétrons, ele... Não, mas ele não pode perder. Deixa eu ver. Não, não, olha só. Vamos por partes. Cátodo. Cátodo é redução. Isso é uma redução, não é? Isso é uma redução, tá certo. Anodo, oxidação. Deixa eu pensar aqui. Porque aqui o que ele está dizendo é o seguinte: o carbono, ele oxida, mas reagindo com o oxigênio do alumínio. Então, primeiro o oxigênio ele perde os elétrons, aí esse oxigênio reage com o carbono, aí o carbono passa de 0 para 4. Então, nós estamos entre quais? A e C, né? A e C. Vamos ver a diferença. Acho que a C está errada, gente. Olha só, a C ele colocou um processo de oxidação no lado do cátodo, ó. Tá vendo só? Essa tá certa, mas a de baixo tá errada lá. Concorda, gente? Que a C também tá errada? Isso aqui não tá perdendo elétron, ó. Perdendo elétron, então não pode ser cátodo, tem que ser aqui, ó. Onde houver perda de elétron, ó, menos 2 para 0 é perda de elétron. 0 para 4 também. É porque aqui ele complicou um pouquinho. Ele colocou o oxigênio perde elétron. E aí esse oxigênio reage com carbono e forma CO2. Aí então são duas semi-reações de oxidação. Duas. A outra é o carbono, é uma semi-reação e uma reação. Uma é o oxigênio da alumina passando de menos 2 para 0. E a outra é o oxigênio formado nessa etapa aqui reagir com o carbono. Mas aí o carbono ele passa de 0 para 4. De todo jeito, está do lado certo, ó, porque esse aqui é o lado da oxidação, o lado do anodo, tá vendo? Agora aqui está errado, ó. Concorda? Isso aqui não é uma oxidação, gente? Essa linha aqui não é uma oxidação?
Então não pode ser cátodo. Então a resposta é o quê? Letra A. Tá? Essa questão ele deu uma complicada aqui quando ele colocou a reação do anodo dividida em duas etapas, mas se você pensar um pouquinho o que é cátodo, o que é anodo, você mata, tá? Quantas horas, gente? No meu já são 3h04. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça mais uma ou tá bom por enquanto? Em princípio, eu estava querendo fazer 1 hora de aulão, não passar disso não, entendeu? Mas se vocês quiserem fazer mais uma, eu posso fazer. Se tiver como, pode fazer mais um. Vamos fazer mais uma, então? Deixa eu ver aqui uma que eu não fiz ainda. Deixa eu pegar uma mais recente, né? 2014, 2010. As questões estão tudo antigas. 2009, 2013, que já é gabarito. Essa daqui eu já fiz. Essa daqui eu também já fiz. Opa! Essa daqui eu não vou fazer porque ela é muito parecida com a que eu fiz agora. Essa aqui eu vou deixar vocês tentarem fazer. Se tiver dúvida, é só me perguntar depois, tá? Vamos fazer essa. Tem uma que eu passei por ela aqui, essa aqui, ó. Ela é meio antiga, mas ela é interessante. A cauda bordaleza é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre, 2, CuSO4, com óxido de cálcio, CaO. Então eles fazem uma mistura de sulfato de cobre com óxido de cálcio e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente básica. Olha só, gente, tudo aqui é informação importante. É meio básico e eu tenho cálcio e cobre. A avaliação rudimentar da basicidade da solução é realizada pela adição de 3 gotas sobre uma faca de ferro limpa, para eu saber se a solução está básica. Após 3 minutos, caso surja uma mancha avermelhada no local da aplicação, afirma-se que a cauda bordaleza ainda não está com a basicidade necessária. Vocês entenderam? É uma mistura que serve para combater ferrugem em plantas. Então, você mistura sulfato de cobre com óxido de cálcio e ela tem que estar básica. Para saber se ela está básica, você goteja ela numa faca de ferro. E aí, se a faca de ferro ficar avermelhada, o que significa que a faca de ferro ficou avermelhada? O que aconteceu? Que tem ferro? Mas ferro de que forma? O que aconteceu com o ferro da faca? Enferrujou. Oxidou. Oxidou. Então, quer dizer que na presença desses componentes e com o pH adequado, ocorre uma oxidação. Aí ele te dá aqui, então, a tabela de potenciais. Aí ele quer saber o seguinte, a equação química que representa a formação da mancha avermelhada. Não é espontâneo, gente? A mancha avermelhada não é ferrugem? Não é ferrugem? A ferrugem não é avermelhada? Então, eu imagino, eu vou supor que está formando ferro. Pode ser ferro 2 ou ferro 3, mas é ferro. E a faca de ferro não é ferro metálico? É ou não é? Sim. Com isso, você já elimina um caso de opções aqui. Quais são? Quais opções que você pode eliminar? A e calma. A nem aparece o ferro, né? E o cobre aqui é cobre 1. A C também, né? A B e a C também. Sabe por quê? Porque aqui é sal de ferro, é ferro 2. Ó. A faca é ferro 0, é ferro metálico, que sofre oxidação e vira um sal de ferro 3, que é a mancha avermelhada. Então é uma dessas duas aqui, ó. Qual delas que você acha que é? Deixa eu perguntar, gente, por que a solução é básica? O que faz essa solução ser básica? Olha o que é a mistura. É uma mistura de... Pois é, mas você colocou tipo hidróxido de sódio, alguma coisa nela? Não, gás Você colocou oxigênio. sulfato de cobre, hidróxido de cálcio e água. O que faz ela ser básica? Reage com gás oxigênio. Vamos ver. O cálcio, ele é um metal de qual família da tabela periódica? Alcalino. Alcalinos terrosos. Nós temos que é a família 2, né?
Por que eles são chamados de metais alcalinos e alcalinos terrosos? Alcalino quer dizer básico. Por que eles têm esse nome? O que acontece quando o óxido de cálcio encontra água? Forma o quê? Ele não é o óxido básico? Forma hidróxido de cálcio. É por isso que a solução é básica. Então, gente, vocês acham que a reação de oxirredução que está acontecendo é com cálcio ou é com cobre? Com cálcio. Pois é, mas o cálcio, qual que é a finalidade dele ali? É para ele sofrer redução e virar cálcio metálico? Ou é só para fazer o pH o meio ficar básico? Tá. Entendi. Entendeu? Uhum. Ele não é agente oxidante, ele não é ele que vai oxidar o ferro, é quem? É o cobre 2, da solução de sulfato de cobre. Entenderam? Professor, Sim. então é como se essa solução fosse a ponte salina? É, mais ou menos. É porque essa reação ela tem um potencial positivo suficiente para ela funcionar se o meio for básico. E o meio básico, a basicidade desse meio é proporcionada pelo óxido de cálcio. Então, é mais ou menos isso. Ele é o eletrólito e é também o meio que vai fazer o pH ser maior do que 7, que é o necessário para que o potencial seja positivo bastante para ela acontecer. O potencial tem que ter um valor adequado. Olha para você ver como é que não é o cálcio. Cálcio 2 para cálcio 0, o potencial é menos 2,87. Não pode ser ele que está reduzindo. Agora, cobre 2 virando cobre 0 é positivo. Ferro 0, cadê? Cadê o ferro 0? Ó, ferro 0 virando ferro 3 é mais 0,04. Dá positivo, a soma não dá? É ou não é? Então, Sim. qual que é a única alternativa possível aqui? Qual é a única alternativa possível que representa a reação que acontece lá na faca, né, entre a cauda bordaleza e o ferro da faca? Qual é a única opção? D? D? Não. Vocês concordam? É. Letra E. O D é o cálcio está reduzindo aqui, ó. O cálcio não pode reduzir. Olha como é que o potencial dele é negativo. Não vai acontecer. O cálcio está aqui só para o meio ser básico, só para isso. Entendido? Entendi. Muito bem, gente. Vamos encerrar por hoje. Ô, gente, me fala aí, o que vocês estão achando? Vocês acham que ajudou um pouco? Vocês acham que a gente pode continuar trabalhando dessa forma? Eu acho que sim, achei bem válida essa revisão. Eu acho que eu vou deixar para vocês esse material. Aí nas outras aulas vai ter assunto que vocês não viram. Quando é um assunto que vocês já viram, eu vou fazer uma revisão bem corrida. E vou ficar mais nas questões. Quando é um assunto novo, por exemplo, nós vamos ter uma aula sobre biomoléculas. Eu não vou dar biomoléculas na aula, não vou dar. Eu vou dar só no aulão. Não dá tempo de dar em aula. Mas ela é matéria de Enem. Aí eu vou ter que dar a matéria de fato. Mas fora isso, eu vou fazer tudo muito resumido, tá? E nós vamos gastar mais tempo nas questões mesmo, tá bom? Tá. Combinado? E aí vocês podem fazer uma coisa para ficar mais dinâmico. Vocês podem. Depois eu vou colocar aqui, eu tenho que achar. É um site de um cara que ele faz um apanhado de questões de Enem há vários anos. Então tem tudo lá separado por assunto. Eu vou mandar esse link para vocês. Aí quem tiver interesse de fazer as questões, pode trazer questões, não precisa ser o assunto da aula. Fala, pessoal, faz essa questão aqui para mim. Aí no início da aula eu faço uma questão avulsa. Pode ser? Pode trazer, de preferência, questões de Enem, tá, gente? Mas pode ser questão de vestibular também. Tá bom? Ok, professor, Aí vocês podem trazer. Oi? Vai ser toda sexta? Em princípio, sim, tá? Em princípio, sim, mas não, toda sexta não. Deve ser tipo de 15 em 15 dias. Tá? Entendi. Então, sexta que vem não tem, na outra tem. Aí na outra eu vou divulgar qual que é o assunto, mas vamos ver ainda, tá? Mas deve ser de 15 em 15 dias, porque o Enem é janeiro, né? Então acho que dá tempo. Tá? Senão fica muito cansativo também, tá? Beleza. Então tá bom, pessoal. Obrigado por vocês terem vindo. Deixa eu ver quantas pessoas que tinha. 7.
vão divulgando para os colegas aí, fala para o pessoal para vir participar, é optativo mesmo, né? Agora Tinha vamos mais encerrar a antes. gravação. Oi? Tinha mais gente antes, só que quando deu 3, o. Não, tá tranquilo. Eu vou. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Peraí. E aí essa gravação, eu vou disponibilizar ela no YouTube, no meu canal, e vou colocar o link dentro do SIGA junto com os slides e as questões que eu selecionei, tá? Como é que para aqui? Parar a gravação.